Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do Projeto Vida Consciente, do CEPA, por enquanto ainda distantes da nossa sede, ficando em casa ainda por conta das atuais circunstâncias. Esperamos que neste ano que já chega na sua reta final, que seja só por este ano, que no ano que vem a gente já consiga ir retomando, né? Porque a normalidade vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver o que nos aguarda aí pela frente. Então, dando continuidade hoje ao tema o psiquismo no nosso dia a dia, que é muito importante também, além dos conhecimentos, a gente trazer sempre com a gente essa compreensão do aqui e agora, do que eu estou fazendo no meu dia a dia, para o meu crescimento, para o meu bem-estar, para o bem-estar daqueles que vivem conosco. Então, rogamos amparo e proteção à espiritualidade que sempre nos acompanha, que possamos todos ter uma noite agradável de estudos. Então, se tem alguém pela primeira vez, a base do nosso estudo e também a maioria dos atendimentos que a gente faz está relacionada com o nosso psiquismo, relacionado com o nosso psiquismo, com o nosso inconsciente. Então, da nossa vida, a gente sabe muito pouco, que a gente tem acesso conscientemente. É uma pequena parte dessa existência. Então, de toda uma parte oculta a nós, por isso o nome inconsciente, mas não é inconsciente em si, esse inconsciente que vibra ativamente e intensamente e nos influencia com essas vibrações. Então, o entendimento do que é isso aqui, de como isso nos influencia, do que a gente pode fazer para melhorar o que está aí. Então, essa compreensão faz com que a gente mude a forma como a gente vem levando a vida, porque a gente compreende onde está envolvido, a gente começa a compreender as regras da vida, como a gente funciona, aí fica mais fácil a gente plantar vidas mais tranquilas. Então, esse inconsciente, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, na realidade é um inconsciente coletivo da individualidade, de um espírito. Lógico, além desse também tem o inconsciente coletivo de uma comunidade, de todos os agrupamentos existe um inconsciente coletivo de uma nação, do planeta Terra, de uma religião, de torcida de um time de futebol. Mas aqui a gente trata desse inconsciente coletivo individual, que está mais diretamente ligado a cada um de nós e nos afeta muito mais intensamente, porque é parte de nós. Então, a grande dificuldade nossa é que grande parte desse inconsciente está numa vida mal resolvida. Não entendeu ainda, nem percebeu que aquela vida se encerrou, que não faz mais parte da realeza, que não deve mais ficar esperando um tapete vermelho para ficar passando, né? Outros que não entendem que acabou aquela vida de miséria, então ainda não conseguem viver plenamente, mesmo que tenham tudo em abundância hoje, ou pelo menos que não falte mais como faltava lá no passado, ou que ainda está preso a um voto de pobreza, de castidade, feito com a divindade, uma religião, por exemplo. Então, tudo isso afeta o andar da nossa vida hoje. Além do psiquismo, a gente tem também a lei de causa e efeito, que também afeta o que a gente vive, né? E também ajuda a gente a compreender o que está vivendo, né? Para sair da situação de vitimismo, de injustiça, compreender que ninguém colhe aquilo que não semeou, é causa e efeito.
E também a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu penso, tudo que eu me ligo, eu vou atrair situações semelhantes. Por isso, a gente enfatiza sempre no agradecimento. Porque se eu crio o hábito de agradecer, eu vou estar atraindo situações para continuar agradecendo. Aquelas pessoas com hipocondríacas, né, sempre vivem falando de doença, com medo de ficar doente, e sempre estão doentes mesmo, porque estão atraindo essa vibração. Pessoas que reclamam ou ficam rezando para pagar dívida vão atrair mais dívidas, porque estão vibrando dívida. E desejam pagar dívida, então o universo manda o quê? Mais dívida. Se você quer curar doença, o que o universo manda? Doença. Porque você está pedindo para curar doença. Você não vai curar doença, senão as telas, né? Então, entendendo esses aspectos, fica mais fácil da gente começar a desconstruir hábitos, a se libertar de vícios, de culpas, de condicionamentos, de crenças equivocadas, de conceitos e preconceitos. Mudando isso já muda significativamente a nossa qualidade de vida. Algumas dessas mudanças vão ser mais difíceis, daí a gente parte para o auxílio de um atendimento de captação, de apometria, de constelação, qualquer terapia que trabalhe com o nosso psiquismo, para que trate essa parte do psiquismo que está nos influenciando, que faz com que a gente não consiga, por mais que a gente queira, e aí fica mais fácil da gente fazer. Então isso não é milagroso. Ele apenas vai tirar essa parte do inconsciente que impede a gente de fazer a mudança. Mas a mudança fica para mim. Eu preciso colocar essa mudança em prática. Eu preciso fazer essa reforma íntima. Então vamos lá. As influências do dia a dia. Na semana passada a gente falou da mudança de humor, perda de memória temporária, rompantes de fúria, agressividade e raiva, crise de ansiedade, mal-estar sem motivo. Então vamos agora para mudanças bruscas de comportamento. Geralmente quem tem essas mudanças não percebe. Quem percebe é quem está ali do lado. Um familiar ou uma pessoa que trabalha junto da pessoa. Então, essas mudanças bruscas geralmente são causadas, ou é mais fácil da gente perceber, com o uso de bebida alcoólica. Então, a pessoa tem um padrão de comportamento. Se ela ingerir bebida alcoólica, ela muda da água para o vinho. Interessante a analogia. Então, mas há uma mudança muito brusca no comportamento dela. Algumas para melhor, outras para pior. Umas se tornam agressivas, quebram tudo que tem em casa. Outras se tornam extremamente extrovertidas e ficam ricos e poderosos e fazem planos e prometem coisas que depois, no dia seguinte, não sabem que não vão dar conta de cumprir o que prometeram, né? Então, essas mudanças bruscas, quando ocorrem, dificilmente não há uma influência de psiquismo, ou nosso ou de um parente. Também pode ser de um espírito desencarnado que está ali do lado, cobrando alguma coisa. Mas a maioria dos casos que a gente atende tem ligação com o inconsciente da pessoa. Essas mudanças bruscas também, um exemplo é a DDI, o distúrbio dissociativo de identidade, a antiga SPM, Síndrome da Personalidade Múltipla. Então, esse termo no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e no DSM, que também é o Código de Doenças americano, ele foi mudado de síndrome de personalidade múltipla para DDI para evitar que as pessoas utilizassem essa síndrome para se safar de crimes, né? Então, quando começou a se pesquisar essa síndrome da personalidade múltipla, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas começaram nos tribunais a alegar que foi o alter ego dele que cometeu o crime, não foi ele. Então a pessoa
se safava da condenação. Então eles mudaram essa denominação, que é um distúrbio dissociativo de identidade. Então foi ele numa alteração de identidade, não foi outra pessoa que fez. Então ele precisa arcar com as consequências do que foi feito com o corpo dele, mesmo que não foi a consciência dele que estava no comando do corpo. Então, no caso do distúrbio dissociativo de identidade, isso é uma patologia. Há uma alternância tal que a pessoa não se lembra de nada do que aconteceu ali. Ela sai de cena e outra personalidade, outra parte do inconsciente, ou até mesmo outro espírito, que é mais raro, assume o controle do corpo. Então aí realmente é uma mudança brusca. A pessoa nem sabe, a que chega nem sabe o que a anterior estava falando, né? E fica quase que perdida ali onde está, né? Eu atendi já 2 casos desses com distúrbio dissociativo de identidade. Um de uma pessoa que veio pedir um atendimento porque quando ela bebia, uma moça, né, quando ela bebia, ela no outro dia não se lembrava, e as pessoas no outro dia começavam a comentar o que tinha sido feito no dia anterior, na noite anterior, e ela não se lembrava de nada daquilo. E eles até comentavam espantado, nossa, mas o teu comportamento lá mudou, você fez isso, isso e aquilo, ela não lembrava de nada. E aí ela veio pedir para fazer atendimento. Foi feito o atendimento, realmente tinha uma outra personalidade, também mulher, que quando ela bebia, ela assumia o controle do corpo. Mas tinha um lado bom também. Quando ela chegava em casa, como ela estava muito não disposta, ela estava muito ativa, ela acabava, essa moça era muito desorganizada, né? E essa que alternava quando chegava em casa, botava o armário em ordem, arrumava todo o quarto da mulher. Era uma parte dela, uma personalidade. Então ela estava preocupada também de tratar essa personalidade e ela perder essa parte boa que era de ter o armário organizado quando acontecia essa alternância. E um outro caso era um senhor que vinha pedir ajuda para a gente e daí a gente ofereceu ajuda para ele, mas sempre em troca de um serviço, ou varrer, ou cuidar dos cachorros, andar com os cachorros, passear com os cachorros, né? Mas ele sempre que vinha ele, a gente percebia um comportamento infantil. E um determinado, então ele não falava coisa com coisa, um comportamento mesmo infantil. Ele tratava a gente como se fosse um doutor, né? Havia uma disparidade muito grande com o comportamento normal, né? E num final de ano desses, ele recebia um tanto por semana, lá num final de ano desses, ele chegou para falar comigo e veio com uma planilha na mão, uma planilha de gastos que ele estava pensando em viajar no final de ano, e nessa planilha ele botou os dias as semanas que ele ia trabalhar, quanto ele ia ter para receber, e com o total lá dizendo, olha, os meus custos nessa viagem vão ser de R$ 600 e até lá eu vou ganhar 350. Eu queria saber se você pode me adiantar isso ou lá no final do ano me pagar e depois no ano que vem você desconta esse valor. Eu falei, não tem problema. Ele falou, então eu não recebo nada a partir de agora e quando chegar ali uns 3, 4 dias antes da viagem, o senhor me dá o dinheiro, eu compro a passagem, pego o dinheiro para fazer essa viagem, né? E aquilo me chocou, né? Uma mudança muito grande no comportamento dele. Aí eu levei para fazer um atendimento. E quando a gente abriu o atendimento, tinha umas 6, 7 personalidades lá ligadas a ele, que ficavam se alternando. E a que mais ficava no comando do corpo era aquela infantilizada, porque as pessoas ajudavam mais, né, com esse comportamento infantilizado, as pessoas eram mais generosas com ele. Então ele mudou radicalmente depois desse atendimento, começou a ter um comportamento mais condizente com a realidade dele, né?
e eu notei essa grande mudança nele. Tá, então a gente falou aqui de mudanças bruscas de comportamento. Outro item, medos que aparecem do nada. Então, eu vou contar um exemplo aqui de casa, né? O meu filho número 3 sempre tomava banho no box lá, tranquilo. E de repente ele começou a ter pânico, medo de cair e se machucar dentro do box, mas ele já tomava banho normal. E aquilo também me chamou a atenção, eu abri um atendimento. Foi porque a minha esposa estava grávida do quarto filho, e esse quarto filho que estava chegando para a família tinha sido mãe desse filho número 3 numa existência anterior, mas numa vida muito sofrida. Ela lavava roupa para fora e naquela época lá se lavava roupa nas pedras no rio, né? E esse menino estava lá brincando nas pedras, escorregou, bateu a cabeça e teve uma lesão cerebral e perdeu os movimentos, né? Ficou sendo carregado de carrinho de mão o resto da vida. Então, a presença da mãe dele do passado acordou nele aquela memória do pânico de cair, se machucar e ter uma dificuldade para o resto da vida. Feito esse atendimento, como se tirasse com a mão. A partir dali, foi normalizando e não teve mais esse pânico. Cuidado, sim, né? Quando a Tatiana lavava o cabelo, que o chão ficava um pouquinho mais liso, ele tinha cuidado, mas não mais o pânico, né? Outra situação comigo, quando eu saía de carro, às vezes esquecia a carteira em casa, me batia um desespero de que algo ia acontecer. Mas não tinha razão de ser. O máximo que ia acontecer era um guarda parar e você recebeu uma multa, né? E ter que ir em casa buscar. Então não era nenhum perigo de vida, né? Associado a isso que desse esse motivo para esse pânico. E como eu já trabalhava com isso aqui, numa dessas situações, quando eu percebi que estava sem carteira, me bateu aquele pânico, eu parei o carro no acostamento e fiz um atendimento mental para essa situação, para quem estava ligado a esse pânico. Foram ali 5, quase 10 minutos desse atendimento mental que eu fiz. E aí continuei, fui para onde eu estava indo, acho que fui buscar alguém, eu fui no mercado, não lembro mais. E aquilo lá já não me perturbou mais. Aí cheguei em casa, precisava buscar o meu filho na casa de um colega, e eu saí para buscar ele, esqueci de pegar a carteira de novo. Foi até um pouco ruim, né? Já estava esquecendo demais de levar a carteira, mas aquele medo não mais, depois desse atendimento rápido ali, não mais me prejudicou. Comportamentos irracionais em grupo. Então a gente nota isso, antes a gente falou de inconsciente coletivo, né? Não só da individualidade, pode ser de uma nação, de uma religião. Isso também acontece em grupos, principalmente de jovens. Quando você passa por aí à noite, vê jovens, por exemplo, se você conhece um deles, muito comportados no dia a dia e andando em grupos tarde da noite, depredando patrimônio público, quebrando, derrubando placas. Então, realmente há essa mudança do psiquismo, entra em ação esse coletivo, esse inconsciente coletivo do grupo, e quando isso acontece, a responsabilidade deixa de ser individual e passa a ser do grupo. Nessas situações, geralmente os jovens fazem coisas que não fariam normalmente, sozinhos, e daí advém, começam muitos vícios, muitas dificuldades que os jovens começam a plantar nessas situações. Então, o conhecimento de que isso existe, eu alertei muito o Bruno, que agora já está com meu filho número 1, né, que está com 20 anos agora, e eu creio que esses alertas ajudou ele, ou ele já tinha isso com ele, né, mas
Eu falei muito com ele dessa situação e realmente, aparentemente, ajudou. Outras situações também em grupos, vou falar da minha experiência de grupos de estudo. Quando eu comecei a frequentar o CEPA, percebendo esse aspecto, eu fui participar de um grupo e me senti muito mal depois de participar, mas um assunto muito, não pelo assunto, muito interessante, conhecimento muito bom que estava tendo naquele grupo de estudo e comecei a me sentir muito mal. Energeticamente me senti mal. E fui abrir um atendimento, tinha uma dificuldade com uma das pessoas do grupo. Feito esse atendimento, passou, não tive mais aquele mal-estar. A partir dali, cada grupo de estudo que abria, eu estava no meio. Estava lá junto já para tratar o que tinha de dificuldade. Aproveitava essa convivência em grupo para tratar dessas situações que eu ia percebendo em mim. E eu percebo como estou na direção lá do CEPA, então os assuntos geralmente chegam em mim, como ainda as pessoas pecam nesse ponto. Elas não compreendem isso e num grupo de estudo chegam a ter comportamentos irracionais, mesmo numa casa espírita. Esquecem do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E amar não é você ser amiguinho e convidar para confraternizar, não. Amar é benevolência para com todos, isso está lá na doutrina espírita, essa definição. Lá está como caridade, mas São Paulo, tentando nos fazer entender o que era o amor, igualou amor com caridade. Então, o que seria um amor no entendimento, por exemplo, de Jesus? Essa foi a pergunta lá do Livro dos Espíritos. E a resposta baseou em 3 pontos. Né? Primeiro, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é amar. Então, as pessoas, mesmo numa casa espírita, que estudam isso, não esquecem desse ponto fundamental. Esquecem que cada ser é um universo em si mesmo, que essas diferenças existem, não é errado ser diferente. Cada pessoa funciona de um jeito, participa de um jeito, reage de um jeito, é o jeito da pessoa. Então, ao invés de aproveitar essa oportunidade da diferença para tratar os aspectos no autoconhecimento, acabam às vezes até desestabilizando a harmonia de um grupo. Né? Então, comportamentos irracionais que a gente tem, porque não percebe, não tem essa compreensão de como a gente é. Irritação espontânea. Então, uma irritação espontânea com atitudes normais dos outros. Então, não tem motivo para você ter essa irritação. Mas uma pessoa faz determinada coisa e outra pessoa faz a mesma coisa, você se irrita com aquela pessoa. E a gente não se toca. Que outra pessoa falou a mesma palavra para a gente e aquilo para a gente foi tranquilo. E aquela pessoa falou aquela palavra e a gente se irritou com aquilo. Então, isso é autoconhecimento, é se auto-observar. As reações que a gente tem perante as pessoas, perante as situações diferentes. Então, essa auto-observação é que permite a gente, se conhecendo, tratar cada um desses aspectos. Então, a vida traz essas situações para a gente tratar isso. E a gente fica achando que é azarado, que está no lugar errado, que nada dá certo, porque você não se conhece. Quando a gente começa a conhecer as regras da vida, tudo fica mais tranquilo. Mesmo o mundo lá fora não mudando, se eu mudar a forma com que eu observo o mundo pode se transformar do inferno para um céu. E o mundo lá fora não mudou. Foi apenas eu que estou percebendo o mundo de outra forma. Então, se observar de onde vem essa irritação espontânea sem um motivo aparente, né? Isso é se autoconhecer.
e ir tratando cada uma dessas situações. Assim fica mais fácil da gente levar a vida, mesmo com todo esse noticiário triste, porque realmente a situação da transição planetária está aflorando tudo que é de ruim da gente. Para isso ser ressignificado, tem um objetivo disso. Mas se eu conheço a lei de causa e efeito, se eu pratico a lei de amor, o amar ao próximo como a si mesmo, eu vou fazer a minha parte e o que eu vejo lá fora não me perturba. Eu tenho compaixão, sim, mas aquilo não me perturba, não tem mais o, o sentimento de injustiça, porque você compreende tudo o que está acontecendo. Eu sempre falo do truco, né? Então, conhecer as regras da vida é como no truco. Uma pessoa de fora que está observando um grupo jogando não entende as regras se alguém não explicar para ela. Só de olhar você não entende, porque sempre vira a manilha diferente lá. Então, realmente, se você não ter acesso às regras, você não vai conseguir jogar. E assim é com a vida também. Se você não entender as regras da vida, você não vai conseguir conduzir a tua vida de uma forma mais tranquila. Diferenças do psiquismo masculino e feminino. Então, isso está mais ligado a relacionamento familiar. Né? Então, se eu compreendo que o psiquismo feminino funciona diferente do psiquismo masculino, eu já vou evitar um monte de dificuldades lá em casa. Então, se a mulher compreende que o homem não é multitarefa como ela, ou vamos tirar aqui o termo homem, né, que o psiquismo masculino não é multitarefa, porque tem pessoas num corpo de mulher que tem um psiquismo masculino, tem pessoas num corpo de homem que tem um psiquismo feminino. Então, aqui a gente está falando do psiquismo, da estrutura psíquica. Então, se eu compreendo isso e quero algo do marido, por exemplo, você já sabe como ele funciona. Se ele está assistindo futebol, corrida ou lendo um livro, não adianta você falar com ele, que ele até pode responder, mas ele não vai captar aquilo. Então você tem que chamar a atenção dele, pedir para ele olhar nos teus olhos, falar para ele o que você quer falar e pedir para ele repetir. Aí você tem 50% de chance de que ele tenha compreendido. Então o homem funciona diferente, é só você saber disso e agir de acordo com esse conhecimento. A mulher também, a mulher funciona diferente no seu psiquismo. Para ela, os detalhes são importantes. Então, coisas que você não nota, ou a rotina diária acaba fazendo com que você esqueça, acaba magoando. Eu, outro dia, fui almoçar na casa de conhecidos num casal, né, e o almoço estava impecável, mas o arroz ficou um pouquinho papa. E a única coisa que o homem falou foi que o arroz estava papa. Ele esqueceu de elogiar todas as outras coisas que ficaram com preparo 100%. Então estava uma delícia todo o almoço, o arroz nem ficou ruim, só a consistência não estava de acordo com o que ele queria. Então a gente esquece de agradecer e só vai dar valor a isso lá no final, quando perder a pessoa, né? Então a gente vai se acomodando muito e esquece que o outro é um pedacinho de Deus que está ali do teu lado para te ajudar nessa caminhada. E ele é diferente de você, é sim. E esse é o divertido do aprendizado. Senão não teria graça se todo mundo fosse igual. Então, essa compreensão que o outro é diferente ajuda a gente a conviver com o outro, a compreender o outro e não exigir que o outro viva do jeito que você acha que deve viver, porque isso não vai dar certo. Ele é diferente. Então, além do psiquismo, também a história evolutiva, a pessoa passou por existências diferentes, por aprendizados diferentes. Então, ela vai ter verdades diferentes, vai ter desejos diferentes. Então,
não dá de a gente querer que o outro seja do jeito que a gente quer. Ele é do jeito que é. Então, compreendendo isso, você se liberta de várias dificuldades e começa a respeitar mais e começar a botar em prática aquele mandamento lá do amar ao próximo como a si mesmo. Porque você se vê no outro. Um aspecto teu que você talvez não gosta, você percebe, ele fica ressaltado no outro. Tudo isso é autoconhecimento, aprender com as diferenças. Encerrou o nosso tempo de hoje, então a gente dá continuidade nos 2 últimos tópicos, ou se aparecer e se eu lembrar de mais algum, eu incluo aqui. Então espero que tenha auxiliado para que a gente comece aos pouquinhos a ir mudando a forma como a gente vem vivendo a vida. Nós somos imortais, somos seres em constante aprendizado, nós temos uma eternidade inteira pela frente para viver e está nas nossas mãos essa eternidade ser mais agradável ou não. Agora a gente sabe disso. Até então, como a gente não sabia, a gente vinha empurrando com a barriga e vivendo a revelia, colhendo frutos que nem sabia que tinha plantado, por isso ficava reclamando, né? Então, que a gente consiga se conhecer melhor, se conhecendo melhor, a gente conhece melhor o outro e os outros também, e começa a começar a botar em prática essa regra primária, né, que é o amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, ter boa vontade para com todos, ser indulgente, não julgar e perdoar. E agora a gente sabe o porquê disso, porque é importante botar isso em prática. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Essas energias do passe chegam mesmo a gente estando longe lá do ambiente físico, do ser, essas energias não se ressentem na distância. O mais importante, tanto aqui como lá na sede também, é a gente estar numa posição receptiva, estar receptivo mentalmente para receber essas energias. Pedindo auxílio às pessoas ligadas aos passes da casa, ou até mesmo de outras casas que já trabalham com isso, que nos auxiliem nesse passe à distância. Sentindo essa energia descendo do alto da cabeça, por todo o corpo, até os pés, drenando tensões, preocupações, energias densas, estagnadas, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando nosso sistema de defesa, nos sentindo mais leves, gratos por tudo que temos, ampliando essa energia para toda a nossa residência, para o nosso ambiente de trabalho, as pessoas que convivem conosco, porque a nível espiritual estamos todos conectados. Essa separação é mais evidente a nível físico, um pouco menos a nível astral, a nível mental já diminui bastante, e em planos acima desses estamos conectados, ligados uns aos outros. A gente não se percebe disso e deixa o nosso egoísmo entrar em ação, achando que somos isolados. Somos todos um. Somos uma aldeia global. Estamos agora plantando uma sociedade mais humana para a gente viver nesse novo plano de regeneração que se inicia. Então, que possamos ser lá fora a mudança que a gente espera do mundo, que possamos ser fontes de energias de paz, de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.